E nesse quarto episódio do podcast Tempo de Sentir, a gente vai estar falando sobre o tema vazio emocional, né? Esse tema tão relevante, né? Hoje em dia as pessoas sentem tanta falta, tanta ausência de certos sentimentos e de coisas que às vezes a gente não sabe definir, né? Mas a gente tem essas questões, né? E para bater esse papo com a gente, nós convidamos a psicóloga, ela é Suiane Guedes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Suiane. A gente está muito feliz em estar recebendo você aqui para falar desse tema, para bater esse papo tão interessante. E a gente gostaria, além de te agradecer, gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, é bem importante para as pessoas também. Olá, Karine. Olá a todos. Sejam bem-vindos aqui ao podcast da Karine. Karine, foi uma honra estar participando aqui com você. Gratidão pelo convite. Para a gente bater aqui uma bola, né? Já que a gente É está verdade. bater um bate-papo aqui, conversar sobre esse tema, né? Bastante relevante. A gente que é da saúde mental, você da psicanálise ou da psicologia, com a abordagem da psicanálise e também perpassando pela neurociência, neuropsicologia. Então, eu sou psicóloga, sou também psicopedagoga clínica, atendo também crianças, fazendo avaliação psicopedagógica. Então, é isso. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre vazio emocional. Eu estava aqui pesquisando e tem muitos autores que eu gosto muito e eles falam muito sobre essa questão do vazio emocional. A Anna Sui é uma delas, o próprio Lacan fala, né? Então, assim, o Freud também fala. E eu vou me deter um pouco dentro da abordagem psicanalítica, que é onde eu fui formada dentro da academia, dentro da universidade, sobre esse tema, que a gente sabe que o vazio emocional, ele é um sentimento de sensação, é uma sensação que a gente tem interna. Todos nós, seres humanos, passamos por isso, passamos pelo vazio emocional. Em algum momento da nossa vida, a gente perpassa por essa sensação. É uma sensação, assim, de falta, né? É aquela sensação de não pertencimento, é aquela sensação de incompletude, é aquela sensação de falta de sentido para a vida, de sentido de encontrar o seu caminho, de sentido de encontrar o que é que eu estou buscando. E a gente sabe que esse vazio emocional, ele é comum dentro da existência humana. Porque se nós humanos que vivemos nessa existência humana, a gente não passar por esse vazio emocional, nós não somos demasiadamente humano, né? Sim, é verdade. E aí a gente, quando a gente vai estudando, quando a gente vai atendendo as pessoas na clínica, a gente começa a identificar que aquelas pessoas, elas estão passando pelo vazio emocional dentro da sua existência. E o Lacan, ele vem falar, a psicanálise, ela vem falar que nós somos o sujeito da falta, né? A gente está sempre buscando algo, porque nós somos sujeitos do desejo. E quando a gente nasce, a gente Lacan ele vem dizer, a gente é um pedaço de carne. É forte falar assim, né? Mas a gente é um pedaço de carne, a gente precisa desse grande outro para nos constituir. E a gente se constitui através da linguagem, né? Através, quando a gente chega nesse mundo, esse outro, ele nos dá o nome, nos nomeia, começa a nos constituir através da nossa personalidade. E aí o ser humano, quando ele chega nesse mundo, ele chega através da linguagem, ele é o sujeito da falta e é o sujeito do desejo. Então, quando essa mãe ou essa mulher, ou esse homem, ou esse casal homoafetivo, ou hétero, alguém que faça essa função do cuidado, essa pessoa se afasta no sentido de que em determinado momento essa pessoa precisa voltar ao trabalho, né? Seja aquela mãe de barriga, seja a mãe de vida, seja aquele, como eu já falei, aquele casal homoafetivo que resolve adotar, que é o de vida, né? E aí quando esse sujeito ele sai de cena,
para trabalhar, quando esse bebê é pequeno, quando ele já está um pouquinho maior, e aí nós começamos a ter essa sensação dessa falta, né? E aí, desde pequenininho, a gente já começa a sentir esses vazios, né? Esses Sim. vazios da alma. E quando a gente vai se tornando adulto, né, a gente percebe que certas situações ou certos momentos da nossa vida nem sempre vão preencher, né? Porque a gente está sempre em busca insaciável de algo perfeito, de uma vida perfeita, de relacionamentos perfeitos, tanto na família quanto em relacionamentos amorosos, relacionamento com filho, enfim. A gente está sempre buscando uma perfeição, um ótimo trabalho, um ótimo relacionamento amoroso, um ótimo relacionamento familiar. Então, assim, quando a gente tem tudo isso e mesmo assim a gente sente. É um ponto, né? Porque as pessoas elas acham assim, nossa, mas o que está faltando na minha vida se eu aparentemente eu pareço ter tudo, né? E às vezes assim mesmo eu consigo sentir esse vazio, uma falta insaciável de algo que a gente não sabe definir, né? Isso. E aí, como eu falei, né? Então, o bebê, ele já sente esse vazio a partir do momento que esse cuidador que assume esse cuidado, ele sai de cena para ir ao trabalho, para fazer as suas próprias atividades, esse bebê ele já sente esse vazio. Cadê esse grande outro que não está aqui? E porque a gente idealiza esse cuidado que a gente tem desde o início como aquela pessoa perfeita, né? Aquela pessoa que a gente tem como perfeição. Lá na fase da adolescência, a gente começa a entender que não é bem por aí, não existe essa perfeição assim, nesse grande outro, nessa pessoa que nos deu a vida, que nos cuidou, que nos adotou, né, que fez a função de mãe, de pai, seja homo ou hétero afetivo. E aí é nessa adolescência que a gente começa a nos decepcionar, né? E aí onde aparece também vários vazios emocionais, que são as descobertas, a descoberta da sexualidade, a descoberta das tribos, dos grupos, né? Então é incrível quando a gente conversa com os adolescentes na clínica, que aí é um mix, né, de sensações, de emoções, de muitas situações que esses jovens eles estão passando por essa fase que a gente já passou, né, Karine? A gente já passou, a gente já e os nossos pais eles passaram por isso junto com a gente, né? E aí como é que começa, né? E aí acho que quando você falou da internet, quando você falou das redes sociais, as pessoas elas estão muito nessa questão da comparação, né? Dessa por que que o outro consegue, eu não consigo, porque o Aquela que é que vida o perfeita, né? Aparentemente, família de margarina, como falam, né? Então, assim, e a gente está sempre se comparando, e isso causa, isso ajuda também nesse processo de quem está vivendo esse vazio, porque parece que você não consegue chegar àquele patamar de uma vida aparentemente perfeita, né? Isso. E aí onde vem mais vazios. Eu estava estudando, né, sobre esse tema que a gente está tão recorrente na clínica e eu fui me aprofundar um pouquinho mais. E eu gosto muito das falas da Ana Sui, da psicanalista Ana Sui, que ela vem falar que quando a gente entra em contato com o nosso vazio emocional, ele como é que ela diz? Ele é muito bom, apesar de não ser tão agradável assim, ela chama de, apesar de não ser instagramável, né? Mas é nesse momento que a gente se depara com o nosso eu, né? Sim. Com a nossa percepção de nós mesmos, que a gente realmente entra em contato com a nossa existência, quando a gente se depara com esse vazio emocional. E eu achei interessante também que ela fala que a gente não vive no modo pleno da vida. Não existe, ai, fulano está vivendo a plenitude. Não existe isso, pessoal. Né? Então, assim, as pessoas que elas acreditam nisso,
elas acabam cada dia que passa se frustrando. Então a gente vive numa sociedade de muitas frustrações internas, porque elas acreditam nessa vida perfeita, nessa vida completa de plenitude, nessa vida que os problemas e as dificuldades não aparecem. E a Ana Sui, ela vem falar que quando a gente passa por muitas fases e por vários vazios, a gente começa a encontrar alguns significados, outros não. Né? Então a gente começa a muitas vezes a ser estrangeiros de nós mesmos. Né? Sim, a gente começa a ver a nossa vida de um outro ângulo. E o vazio emocional nada mais é do que um start, né? Parece que a gente está reiniciando a nossa vida. Parece que você tem um papel em branco e quando você se volta para o vazio emocional, você começa a escrever uma outra parte da sua vida, outros sentimentos, coisas que você não conseguia enxergar e que quando você vive o vazio emocional e você sai do vazio emocional, parece que você está escrevendo uma outra história de uma outra pessoa e é você mesmo, porque você começa a se conhecer, a saber as coisas que você quer. E esse reinício é muito importante, porque quando a gente está num lado obscuro, num lado ruim da vida, num lado que a gente passa por problemas e por situações difíceis, é aí que a gente começa a entender a nossa força, entender para onde a gente vai, e o significado das pessoas e do que a gente mostra para as pessoas à nossa volta, né? É interessante como a gente às vezes precisa passar por esse vazio, passar por essas ilusões, essas frustrações, situações difíceis na vida, até como o luto, né? Que é uma parte muito complicada da nossa vida e que às vezes quando a gente perde uma pessoa, a gente começa a ver a vida de uma outra maneira. Como a gente precisa desse estalo, né, para a gente dar um reinício, um start na nossa vida e começar a dar valor, muitas vezes, a coisas que a gente não dava, né? Isso. Que aí a gente se depara com vários vazios. Eu vou passar aqui umas fotos que a gente colocou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Compartilhar. São muitas camadas, né, Suiane? A gente vive o tempo todo muitas camadas nesse vazio. E quando a gente começa a se cuidar, né, a ter esse autocuidado, a gente começa a perceber quanto a gente é importante e feliz, sem precisar, às vezes, estar perto de outras pessoas, de ter outros relacionamentos. E o quanto é incrível, você fala assim, eu sou incrível porque eu sou incrível. Eu não sou incrível porque eu tenho fulano do meu lado, porque eu tenho um relacionamento, porque eu tenho uma família bacana. Não, eu sou incrível porque eu sei o meu limite, né? Eu sei o meu valor, eu sei as coisas que eu gosto e como eu sou maravilhosa por si só, como a minha companhia é boa, né? Quando é que a gente passa por situações de vazio emocional? O que é que causa esses vazios emocionais? Luto, como você falou, pessoa que perde um ente querido, uma mãe, um pai, um esposo, alguém muito significante na sua vida. Outro ponto também, aquela pessoa que mudou abruptamente de emprego. Então, é aquela pessoa que não esperava, aquela pessoa que ela não estava, ela estava na zona de conforto dela e acabou que saindo. A pessoa entra num vazio emocional imenso, ela perde o sentido, porque muitas vezes tem pessoas que colocam todo o sentido da sua vida naquele emprego, naquele trabalho. Sim. O terceiro ponto, quando a pessoa ela não se reconhece como sujeito nos grupos, né? Então é outra causa também de vazio emocional. É aquela pessoa que sai de um relacionamento de longo tempo, é aquela pessoa que geralmente começou na adolescência e passou 20, 30 anos com aquela pessoa, então ela não consegue seguir a própria vida sem a imagem daquela pessoa, seja homem, seja mulher. E aí elas entram num vazio emocional, naquela existência profunda, que ela não consegue
sair dessa situação. Por isso que é muito importante esse acompanhamento psicoterapêutico, para poder o psicólogo ir pontuando com essa pessoa essas questões que ela está vivendo, que ela viveu. Porque tem muitas pessoas que não sabem que estão passando pelo vazio. E aí, quais são as consequências? Né? As causas é o luto, a perca de um emprego abruptamente, o final de um relacionamento de longo tempo. E quais são as consequências? Compulsão, todos os tipos de compulsão, compulsão alimentar, compulsão sexual, uso de pornografias. Outras consequências, ansiedade, depressão, né? São as consequências da causa do vazio emocional. E aí, quando essas pessoas elas chegam lá no consultório, elas já chegam já com essas consequências. Elas já chegam com essas consequências, né? De ansiedade, de TAG, ansiedade em alto grau, de depressão, de compulsões alimentares, né? E é muito delicado, porque para essa pessoa sair dessa situação onde ela entrou e que causa um certo prazer momentâneo, é difícil, é uma substituição daquele vazio que ela tem, né? Então ela adicionou essas novas descobertas a esse vazio, por conta dessas causas que aconteceram na vida. Excesso das redes sociais também, para suprir um vazio. Muitas postagens no Instagram, muitos selfies, as pessoas que batem muito selfie, aquela pessoa que quer ser validada, que quer ser reconhecida. Por isso que a psicanálise ela vai falar que nós somos o sujeito da falta. A gente precisa desse grande outro para nos validar. Né? A gente precisa desse olhar desse outro. Né? O olhar desse outro é muito significativo para a gente. Então, a gente também tem que se olhar primeiro e a gente tem que nos validar, independente desse outro nos validar. Sim. E o vazio emocional, a gente percebe que a gente está se curando, né? Depois de procurar ajuda, como você mesmo falou, que é super importante, a gente percebe que a gente está se curando quando você percebe que você consegue lidar com as frustrações, com as perdas, ficando triste, óbvio que a gente é ser humano, a gente tem esse tipo de sentimento, a gente vai ficar triste, vai ter momentos que a gente vai entrar em melancolia, a gente termina um relacionamento, a gente vai ficar triste. Então, assim, não é a tristeza em si que não deve acontecer. Eu acho que é como você lidar com a tristeza, porque você ficar triste é um ponto, você se afundar naquela tristeza e entender que você, não, eu não sei como é que eu vou sair disso, eu não sei lidar com isso tudo era o meu mundo, era tudo que eu tinha. Então, assim, se eu me decepcionar com isso, parece que eu entrei numa bolha, caí num buraco e eu não consigo sair. E esse vazio é justamente isso, é quando você consegue lidar, não lidar com isso, quando você passa por situações difíceis e você se afunda mais do que você já estava. Porque aquele vazio, ele está ali. E quando vai acontecendo frustrações e perdas e dificuldades na sua vida, você vai se afundando mais porque você já está num buraco, então você vai entrando mais. Então, assim, é muito importante quando você consegue visualizar e entender que você está passando por isso e como de fato a gente consegue entender isso? A gente se conhecendo. Quando a gente se conhece, a gente tem um autoconhecimento, né? A gente consegue identificar isso e não levar isso adiante. Sim. É aquela coisa, estou triste hoje, amanhã é um outro dia. Amanhã é um recomeço, né? Então, assim... E aí, quando você fala de tristeza e de vazio, a gente sabe que é uma coisa que são diferentes, mas ao mesmo tempo se completa. Por quê? Porque, Suiane, eu estou triste, quer dizer que eu estou no vazio emocional? Não. Mas quando eu estou no vazio emocional, eu tenho essa tristeza. Então, a tristeza é uma coisa momentânea. Eu estou triste hoje, mas amanhã eu já estou melhor. O vazio emocional é muito mais profundo. É aquela sensação de não pertencimento de si, de desconexão mesmo interna. É a coisa da depressão, né, Soiane? É a coisa da depressão. A depressão, ela casa junto com o vazio emocional. Porque, assim, às vezes eu tô com vazio emocional, mas eu não tô depressiva.
Isso, Porque a perfeito. depressão é algo muito profundo, né? Isso. E aí o vazio emocional é aquela sensação de não pertencimento de si, de incompletude. Eu posso estar no vazio emocional e posso não estar com depressão, né? Sim. Eu posso estar no vazio emocional, mas eu estou querendo entender o que é que está acontecendo comigo. E aí Sim. eu continuo falando. Por quê? Porque a gente é um sujeito da falta. A Ana Sui, ela vem falar que quando a gente está no vazio existencial, a gente se depara, o vazio emocional, ele nos salva, né? Sim. De nós mesmos. Por quê? Porque a gente precisa passar para poder a gente entrar em contato com as nossas próprias profundezas. Quando o vazio emocional ele nos salva, a gente entra em contato com o nosso eu interior, as nossas próprias profundezas, e a gente se depara com os nossos fantasmas, com os nossos monstros. Suiane, todos nós temos os nossos monstros e os nossos fantasmas? Temos. E o que é que a gente tem que fazer com eles? A gente tem que Enfrentá-los. conviver com eles, ser amigo deles. Suiane, eles vão embora? Não vão, né? Então a gente tem que saber conviver com eles, ser amigos, assim, ó, best friends. Best friend. É muito lindo, né? Isso. É. Então, assim, todos nós sentimos vazio emocional na nossa existência humana, todos nós, porque somos demasiadamente humanos. E não existe completude, uma pessoa que tem uma vida plena, completa, não existe isso. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter um parceiro bacana do lado, a pessoa pode ter um trabalho que ela se completa, mas ela está sempre sentindo falta, ela está sempre sendo sujeito da falta, o sujeito da incompletude, e só que os vazios, eles são a menos, né? Sim. Mas quando aquele sujeito ele passa por situações muito repentinas, como luto, Sim. como um emprego que perdeu de forma abrupta, como um relacionamento que a pessoa conviveu a vida inteira, né, com aquela pessoa, ela entra num vazio que ela não consegue sair sozinha, ela não Sim. consegue resolver só. Por isso que tem os profissionais de saúde mental para poder pontuar, para poder conversar, para poder juntamente com aquela pessoa que passa por esse vazio, começar a se perceber diante da sua própria vida. Todos nós passamos, né? No caso, um emprego uma reorientação profissional, eu tenho um trabalho e quero mudar de emprego, e aí eu passo por vazios, eu preciso entrar em contato com o meu interior, saber em que momentos eu preciso iniciar um novo curso, iniciar uma nova perspectiva profissional, em que momentos eu preciso deixar o trabalho anterior. E aí, isso são também momentos que a gente passa de confronto consigo mesmo, no sentido interior, no sentido interno, né? Sim. E aí, Eu estava vendo um vídeo, né, no YouTube, e eu achei muito interessante, porque a menina ela estava questionando, né, a psicóloga. Ela falou assim: eu quero entender por que que eu sinto solidão em alguns momentos, mas eu não considero que eu tenha vazio emocional. Quando ela questionou isso, eu peguei essa pauta, né, essa pergunta dela, e eu vi aqui uma. Aqui diz o seguinte: a solidão está relacionada à percepção de falta de conexão com outras pessoas. Porque a solidão, você pode sentir solidão o tempo inteiro, né? Às vezes você está no meio de milhões de pessoas, você está num trabalho onde você convive diariamente com várias pessoas e você se sente sozinho. Então, assim, você se sentir sozinho. Já o vazio emocional é uma experiência mais profunda e interna. Por quê? Porque você pode estar do lado de outras pessoas, como você pode também sentir o vazio emocional quando você está sozinha. Então, isso não interfere na solidão. Então, assim, a solidão é uma coisa, o vazio emocional é outra. O vazio emocional é quando nada te satisfaz.
Nada. Independente das pessoas que estejam com você, tanto pessoas que você ama até, mas, e pessoas que você não tem tanto afeto assim. Porque o vazio emocional é aquela falta de conexão, como você falou, né? É aquela falta de relação afetiva, de você. Como é que eu posso dizer? Não é se dar bem, não é esse o tipo de palavra que eu queria falar agora, mas assim, é aquela conexão mesmo, de você compartilhar as suas coisas e você receber aquilo de volta com a mesma energia, da mesma forma que você pensa, que você sente. Então, assim, isso que é o mais difícil, né? Porque às vezes você se abre com pessoas erradas. Às vezes você conta a sua vida, às vezes você se relaciona com milhões de pessoas, mas você não se sente ali confortável para estar se relacionando. Então, isso faz você ter um vazio e você se sentir sozinho, né? É, e esse vazio emocional, ele é perpassado pelo, até o tempo da nossa existência, né? Acontecem alguns vazios emocionais na fase da adolescência, depois lá na fase do adulto, depois lá na fase da velhice, né? Então, geralmente, é nessas fases, nessas transições de fase, da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto, do adulto para a melhor idade, é nessas transições é que acontecem muitas mudanças na vida do sujeito, né? E aí, em alguns momentos, ele vai passando. E é por isso que é tão interessante a gente fazer, a gente entender esses momentos da nossa vida, essas passagens, essas transições, e fazer sempre, estar sempre disposto a fazer, recalculando a rota da nossa vida, estar sempre disposto para isso, né? Entendendo que nós somos um sujeito que a gente está sempre buscando algo. Nós somos o sujeito do desejo, da falta. Então, a partir do momento que o sujeito ele não busca esse desejo, essa falta, aí não tem mais por que ele estar aqui, ele morre. Né? Então, nós que temos a pulsão de vida, a gente está sempre nesse desejo, nesse sujeito da falta. E é tão interessante esse tema, né? Porque fala muito dessa questão, como você falou, da questão dos excessos das redes sociais, porque a gente vê, quando a gente olha para as redes sociais, para o Instagram, para o Twitter, para outras redes sociais, a gente vê que muitas pessoas elas estão passando por um vazio existencial que muitas vezes elas não estão sabendo que estão passando, né? Suiane, como é que você consegue mais ou menos identificar que essas pessoas estão passando por esse vazio emocional, esse vazio da existência? Nos excessos, muitas postagens de muitos selfies, querendo ser validado pelas pessoas, né? Querendo ser reconhecido pelas pessoas. A compulsão alimentar, né? Aquela troca de parceiro, né? Isso, Relacionamentos assim que você não consegue ficar um bom tempo nesse estabelecer um relacionamento. vínculo, né? Então, são aquelas Sim, pessoas muito impulsivas, são aquelas sim. pessoas que não estabelecem um vínculo, são aquelas pessoas que têm as várias compulsões, com álcool, com droga, com pornografia, com sexo, com comidas, e aí desencadeia, isso aí desencadeia uma ansiedade, uma depressão. Então a gente consegue identificar bem nas redes sociais alguns vazios que as pessoas estão passando. Até a gente tem que se preocupar numa possível ideação suicida. Né? Então, por isso que essas pessoas elas Infelizmente. precisam de acompanhamento psicoterapêutico, né? Para poder se perceber, buscar dentro de si o que é que está acontecendo, né? Encontrar possibilidades, encontrar caminhos, encontrar uma ressignificação do seu estado, né? Não é só porque houve rompantes de relacionamento, rompantes daquele emprego de muito tempo que você achava que era significativo para você, ou porque houve o fim daquele ente querido que teve o falecimento, que você não tem mais essa sua pulsão de vida.
né? Sim, Então, é muito importante. Na verdade, Karine, todo mundo precisa entrar em processo de autopercepção, de autoconhecimento, de sim. autodescoberta, né? Então, a gente percebe que as pessoas que buscam os acompanhamentos são aquelas pessoas que elas já estão em estágios mediano a avançado, são pessoas que Sim. realmente elas não procura, né, haver ter uma promoção da saúde, uma prevenção e já busca em estado de alerta, em última instância, quando acaba aqui perdendo muitas coisas da sua vida, né? Muitas situações e se perdendo principalmente, né? Se perdendo de si, se perdendo da sua própria existência. É por isso que é muito importante, Suiane, quem já procurou ajuda, quem já chegou nesse estágio de procurar ajuda, assim, com um profissional da saúde, é importante que também coloque em prática, né, tudo aquilo que o profissional está passando, porque quando a gente só faz a consulta, quando a gente procura ajuda, ok, é muito bacana você procurar, é o primeiro passo, é o passo importante que você está precisando naquele momento. Mas tudo aquilo que o profissional fala para você fazer, é porque o profissional sabe o que está falando, né? Sim. É aquela coisa, procura se autoconhecer, procura fazer coisas que você gosta, procura se relacionar com pessoas que você confia, que você tem conexões maiores. Então, assim, tudo aquilo que o profissional falar, não é simplesmente ouvir, é colocar em prática, porque tudo isso é um processo, né? Não é de uma hora para outra, assim. Então, assim, quando você coloca em prática, você consegue sair desse vazio emocional, você consegue sentir satisfação na sua vida. Você não é feliz o tempo todo, mas você consegue viver momentos de alegria, porque é aquela coisa, a gente não é 100% feliz o tempo todo, a gente vai estar sempre buscando alguma coisa. Mas quando a gente consegue realizar tarefas simples, como passear com a família, ter um namorado, passear com ele, viver com os nossos filhos, ter um trabalho, quando a gente se sente, não é realizado 100%, mas como se sente bem de estar levantando, de agradecer, hoje eu levantei, hoje eu acordei, eu vou trabalhar, né? Hoje eu vou fazer um esporte. Então, assim, só o fato de você levantar da cama, você se sentir bem, isso já é um sinal de que você está melhorando. Isso Então, mesmo. assim, é, é, E nos meus acompanhamentos, né, psicoterapêuticos, eu sempre peço para as pessoas escreverem, pegar um caderninho, uma caneta, escrever mesmo a próprio punho sobre o que estão sentindo, o que é que está passando pela cabeça. Sempre quando tiver alguns questionamentos, escrever. E aí a gente pode conversar na sessão seguinte. Outra coisa, eu sempre peço para as pessoas pegarem um livro interativo, um livro de uma linguagem clara. Ai, Suene, eu tô sem saco para ler, eu tô tão assim, meu vazio emocional tá tão debilitado, eu não consigo ler. Então, assim, vai pra praia, pega uma academia, outra coisa, a questão do sono, né? Então, muitas pessoas, quando tá nesse processo de vazio emocional, que já chega nessas consequências de compulsão, de ansiedade, depressão, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de dormir, elas não têm um sono reparador. Então, muitas dessas pessoas, elas precisam tomar medicamento, psicofármaco, para poder manter minimamente equilibrado o seu estado. Então, eu sempre aconselho, dou dicas no sentido desse relaxamento à noite, evitar telas antes de dormir, 2 horas antes de dormir, ingerir alimentos mais leves, buscar equilibrar e ter uma noite mais produtiva de sono, um sono extremamente reparador, para que quando ela acordar no outro dia, ela consiga exercer minimamente as suas atividades ocupacionais, as suas atividades de vida diária de uma forma leve. Então, é também outro meio que a gente conversa na terapia, que a gente orienta, né, para essas pessoas elas começarem aos poucos, porque a gente pensa que isso daí são bobagens, não são, mas isso aí é tão difícil uma pessoa que não consegue dormir, que ela só consegue dormir com o uso de medicamento. Isso é tão difícil para ela conseguir chegar até as 6 horas da manhã para acordar, então até as 5 horas, isso é tão difícil que por mais que as pessoas tomem medicação, às vezes elas acordam 3 horas da manhã, 4 horas, não conseguem mais dormir, né? Então acaba que não se tornando um sono reparador, saudável, e dificulta toda essa questão do sistema nervoso central para poder a pessoa estar bem no outro dia para exercer as suas atividades, né, de vida diária, ocupacionais. É isso. é aquela coisa, a nossa vida anda tão corrida,
Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ai, Karine, mas como eu vou fazer alguma coisa que me dá prazer, que eu gosto? Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu chego à noite, tenho que dar conta da minha família, eu tenho que ver minha família, meus filhos. Realmente, o tempo da gente é muito assim, é muito preenchido, né? Principalmente as pessoas que trabalham fora, né? Porque a gente, além de estar naquele tempo ali no trabalho, tem um tempo também do transporte, né, coletivo, do caminho de casa até o trabalho. Olha quanto tempo! Tem gente que está há 20, 30 anos e não consegue fazer uma atividade que gosta. Às vezes não consegue praticar um esporte, às vezes não consegue encontrar com um amigo durante um tempo, um amigo que gosta, que confia para conversar olho no olho, né? Porque falar pelo telefone não é a mesma coisa que você falar com seu amigo olho no olho. Então, assim, essas conexões, essas coisas, fazer o que a gente gosta, o que dá prazer, é uma das coisas muito importantes para que a gente se sinta bem, feliz, sabe? E esse tipo de coisa hoje em dia é tão difícil com o nosso corre-corre, né, com a vida, o que tem acontecido, né? E eu vejo as pessoas relatando que é difícil, como é difícil arrumar um tempo, mas é tão importante, é difícil, mas é tão importante, às vezes 20 minutinhos, 10 minutinhos que você tira para você ver um vídeo que você gosta, para você ver uma palestra que você gosta no YouTube, até no YouTube, a gente tem que aproveitar a internet de uma forma positiva para a gente também, né? A gente vê muitas comparações, muitas coisas, realmente tem muitas coisas negativas, mas quando você usa a internet, você tem ali à sua disposição, coloca um vídeo que você gosta, ouve uma música que você gosta, alguma coisa de 10, 20 minutos que vai te fazer muito bem. Você nem saiu de casa, mas você está ali, sabe? Você consegue ouvir essa música, você consegue ouvir essa palestra ali em casa mesmo com a sua família. E como é importante você tirar esse tempo para você, como faz diferença desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. Quando você tira esse tempo para você consegue se preencher, nem que seja um pouco. E isso é muito importante e, infelizmente, muitas pessoas ainda não conseguem devido à correria do seu dia a dia, né? É triste, é complicado, né? Tá cada dia mais raro, né? Essa questão do tempo. Tem uma música que eu acho muito bacana que fala Tempo Rei, ó Tempo Rei, ó Tempo Rei, do Gilberto Gil, né? Então, tá cada dia mais raro o tempo. Mas é isso que você falou. Ah, eu chego em casa 8 horas da noite do meu trabalho. O que é que eu posso fazer? Você toma um bom banho, né? Então, assim, faz o jantar, olha a menina, depois toma um bom banho, janta em família, coloca a criança para dormir, assiste um vídeo no YouTube, faz um baldinho de pipoca depois do jantar e curte aquilo ali, escuta uma música que você gosta. E aos finais de semana, que talvez seja um pouco mais tranquilo, pega a bicicleta da criança, pega o maridão, vai para a praia, vai para um parque pertinho. Eu acredito, Karine, que apesar dessa correria, desse tempo rei, né, como Gilberto Gil fala na música dele, eu acredito que sempre há um tempo, né? Sempre há um tempo para a gente minimamente buscar esse autocuidado. Não aquele tempo do super-eu, aquele tempo desejado, aquele tempo almejado, mas minimamente um tempo considerado, eu acredito que dá, porque senão a gente entra em situações mais profundas da nossa existência, em vazios emocionais, a gente entra em burnout, em estresse, a gente entra em situações muito maiores que muitas vezes a gente precisa de um trabalho até maior para poder reverter o quadro. Né? Então, assim, somos responsáveis pela nossa própria atitudes, nosso próprio comportamento. Somente nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, se a gente não tiver esse autocuidado mínimo com nós mesmos, aí fica até um pouco mais difícil, né? E aí por isso que a gente vê muitas pessoas recorrendo às medicações, os psicofármacos, e pessoas com dependência grande de medicação. E a gente tem várias maneiras, vários meios para a gente tirar essas medicações. Esse vídeo que você assiste no YouTube, esse balde de pipoca, esse bom banho, esse skincare que você faz, isso daí já traz uma serotonina, uma endorfina para você, né? Então já traz alguma situação no seu sistema nervoso central que pode causar essa sensação de prazer, de bem-estar, né? Sim. Então
E aí esses acúmulos de prazer e bem-estar, com a serotonina, com a endorfina, um solzinho que você toma pela manhã, até mesmo para ir ao trabalho, né? Isso daí já traz essa pulsão de vida. E aí tem outros mecanismos que a gente pode fazer para a gente tentar reduzir, desmamar esse uso absurdo desses psicofármacos que as pessoas estão tão dependentes. Sim, sim. Além desse cuidado mental, que é muito importante, que a gente tenha, né, esse autocuidado, esse cuidado mental, eu acho que a gente pode também, se a pessoa não está começando, não está conseguindo cuidar desse lado mental, né, interno, ela pode começar a cuidar do seu externo, porque quando você cuida do externo, você se sente bonita, mulher, homem, quando você começa a se cuidar, cuidar do seu cabelo, fazer uma maquiagem, botar o batom, quando a gente começa a cuidar do externo, a gente começa a perceber como a gente se sente bonita, né? Como a gente se sente bonito, eu falo isso no homem também, um corte de cabelo diferente, uma barba, enfim. Quando você cuida do seu lado externo, isso também é uma ajuda, por quê? Porque você se sente amado, né? Você se sente bonito, não só para as outras pessoas vão te olhar, vão te achar bonito, mas é bonito para você sair de Autovalidação, né? casa. Sim, você olhar no espelho e falar, caramba, como eu estou me sentindo bem, como meu cabelo está com corte bonito, como está legal, como essa maquiagem está boa. Então, assim, cuidar também desse externo para que o interno, né, você se sinta mais confiante, né? Sim. Isso, e além desse cuidado externo também, tem um lado espiritual da coisa, né? Eu acho que a fé também, ela contribui muito para que as pessoas elas consigam se sentir um pouco mais felizes, não 100% como a gente fala, mas felizes, assim, mais alegres mesmo, mais satisfeita com a vida, e mais sentindo gratidão por aquilo que vive, ao acordar, trabalhar, viver com sua família, porque assim a fé ela ajuda muito. Tem gente que às vezes passa, a fé ela tira pessoas de lugares horríveis, assim, ela levanta pessoas. Então assim, o A que cada um espiritualidade, acredita, no caso. sim, o que cada um acredita, cada um acredita em Deus, tem os evangélicos, tem os católicos. A gente não está falando aqui de religião, mas assim é você pegar sua fé mesmo naquilo que você acredita e colocar aquele sentimento de vazio, entregar mesmo para Deus, para a espiritualidade e pedir ajuda, porque assim, a fé é você acreditar em algo, né? E quando você acredita em algo, aquele algo já é maravilhoso, é o início para você, é um reinício dentro de você. Você já se É, sente pertencente, né? Especial, quando você fala sobre isso, eu gosto muito de pensar na espiritualidade, né? Para em um, geral, né? para um lugar para além disso daqui, né? Então, assim, a gente somos sujeitos do corpo, da alma e do espírito. A alma é a psique humana, é o psicológico, é o emocional, e o espírito é para além disso daqui, né? Então, assim, o que é que eu posso pensar para além desse plano terreno, né? Então, independente de qualquer coisa. Eu falo sobre essa conexão espiritual, você com você mesmo, você com esse universo, com essa sensação de para além daqui, para uma outra vida, para além dessa existência. Então, muitas pessoas elas se conectam com esse transcendental através de uma leitura, através de uma contemplação na praia, através de uma oração, através de um trabalho na comunidade, entrega de sopão, alimentando moradores de rua, né, reconhecendo aquele sujeito como sujeito igual a você, né, um sujeito que sente, que pensa, que tem as suas limitações mentais, físicas. Então, essa questão da transcendentalidade, né? De transcender daquilo que está para além desse plano terreno. Né? Então, quando eu penso na espiritualidade, eu penso sobre isso. Eu penso nessa conexão, nessa energia. Eu sou muito de energia, eu falo muito sobre energia nos meus atendimentos, né? Que nós somos perpassados pela essa energia que vibra
dentro da gente, né? Então, essa energia que vibra no nosso mundo externo, né? De quando a gente se aproxima de pessoas, que a gente sente essa vibração daquela energia com aquela pessoa, daquela conexão, de pessoas que a gente se conecta, de pessoas que a gente não se conecta. Muitas vezes a gente nem se conecta, a gente nem conhece a pessoa, mas a gente não consegue se conectar àquela pessoa, porque a energia, né, ela não consegue interligar. Não tem a mesma vibração que a nossa, né? Não tem aquela frequência, aquela vibração. E para a gente pensar no vazio existencial, emocional, dentro da nossa existência, a gente só pode pensar que ele simplesmente nos salva. O vazio emocional, ele nos salva de nós mesmos. Porque a gente precisa nos deparar com esses fantasmas, com esses monstros que estão dentro de nós mesmos, para poder a gente se perceber. A gente poder a gente se torna mais humilde, porque a gente volta, parece a estaca zero. Então a gente deixa sabe? E a gente começa a se enxergar desse tamanho, com uma humildade muito grande, porque a gente sabe que a gente precisa reiniciar e começar praticamente do zero, né? E gerar aquela confiança que a gente perdeu na gente mesmo, né? E entender que a gente pode começar de baixo de novo, recomeçar quantas vezes for necessário. E o vazio emocional é como você falou, como é bom a gente chegar nesse ponto e nessa questão do vazio emocional, porque eles resgatam a gente. Eles nos ajudam demais, demais, demais. Eles nos salvam, né? Nos salvam de nós mesmos. Nos salva e depois lá na frente a gente vai entender. Mas por que que aquele relacionamento de 20 anos, 30 anos, que eu acreditei que na época destruiu a minha vida, que eu não conseguiria mais viver sem aquela pessoa, por que que aconteceu aquilo ali? Né? Por que que eu entrei nesse vazio profundo emocional, nesse vazio de existência? Lá na frente a gente vai entender por que dessa ruptura desse relacionamento, né? Então, por isso, quando a gente fala que o vazio emocional nos salva de nós mesmos, é nisso. Porque lá na frente a gente vai entender o porquê que houve essa ruptura nesse relacionamento. O porquê que houve essa saída desse trabalho que eu considerava um trabalho uau, né? Então, assim, o que que eu precisei aprender dentro dessas profundezas que eu entrei do meu vazio, da minha própria existência, do meu confronto emocional entre mim mesmo, dentro dos meus monstros internos. O que que eu precisei aprender para entender que aquele trabalho não fazia mais sentido para mim? Né? Então, assim, na hora, a gente passa um bom tempo para entender. Por isso que a terapia é um processo muito demorado, é um processo onde as pessoas elas buscam esse entendimento. Então as pessoas elas chegam no acompanhamento psicoterapêutico e ela chega com várias questões que ela não consegue entender naquele momento, por que saiu, por que acabou o relacionamento. E à medida que ela vai associando livremente, verbalizando, conversando com a terapeuta e a terapeuta vai pontuando, ela não consegue entender logo. Tem pessoas que conseguem entender com 6, 1 ano, mas tem pessoas que passam um bom tempo para poder entender, para poder assimilar através desse atendimento transferencial entre esse analisando e esse analista. Né? Então, é bem interessante esse processo transferencial positivo, porque traz essa reconfiguração da pessoa com ela mesma. Então, eu achei fantástico essa frase, não é minha, quando a Ana Sui fala que o vazio emocional nos salva de nós mesmos. Porque é ele que faz com que a gente entre em confronto com nós mesmos e que a gente entenda por que foi que aconteceu. Né? Por que aconteceu esses episódios que a gente acabou de falar, o luto, o desligamento daquele trabalho que a gente considerava que era muito bom, aquele relacionamento de 30 anos que foi finalizado, né? Então, é muito, muito fantástico. E outro ponto também fantástico para a gente poder considerar na live de hoje é essa questão da gente estar sempre buscando
recalcular as rotas quando esse vazio emocional chegar nessas fases que eu falei, né? Nessas transições de fases, da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto, do adulto para a melhoridade, né? Que a gente passa por transições de fases e em algumas dessas transições acontecem esses vazios emocionais na nossa existência. Então é interessante a gente estar sempre recalculando essas rotas e mudando o nosso caminho, o nosso percurso, porque nós somos sujeitos mutáveis. O que nós fomos ontem, hoje nós somos outra pessoa. Nós estamos em processo de mutação, de transformação, de crescimento, né? Viemos para cá nesse mundo terreno para crescer, para aprender, para evoluir, né? E não ser a mesma pessoa de uma semana atrás, né? Já pensou se a gente... Não, não mesmo, né? Estamos aqui para se melhorar, né? Melhorar o tempo inteiro. Exatamente. É aquela coisa, a gente, ninguém salva ninguém, né? Ninguém vai entender mais do que você sente como você mesmo. Às vezes aquela pessoa sente alguma coisa, aquilo dali não incomoda tanto ela, mas incomoda muito você num grau tão grande. Então, assim, é por isso que as pessoas que vão tentar ajudar você, elas vão ajudar você e você vai receber aquela ajuda e, tipo assim, de um relacionamento, dos familiares que vão estar com você, estão ali no seu ciclo, elas vão tentar te resgatar, te ajudar, mas só que você vai sentir um alívio, mas um alívio momentâneo. Porque se você não reconhecer e não conseguir definir aquilo que você quer para você e definir que você está vivendo esse vazio emocional, você não vai conseguir sair daquilo, porque você vai ter afago, vai ter afeto, vai ter carinho de pessoas, mas aquilo dali vai te fazer bem num curto prazo. E depois você vai voltar com aquelas mesmas sensações. Então, assim, porque só você sabe o que você está sentindo, você sabe o grau do sentimento e você sabe aquilo que você está precisando. Ninguém vai poder chegar a esse ponto, porque as pessoas não estão no seu mental, não estão no seu coração para saber o grau e nem o sentido que você acha que é a vida. Eu tenho sentido em ler o livro, a outra pessoa vai falar, nossa, eu acho isso muito chato. Eu acho muito bacana viver um relacionamento, casar. A outra pessoa, ai gente, eu não quero casar. Eu acho muito bacana ter filho, a outra vai falar, não, não sou afim. Eu acho que filho não... Então, assim, eu acho que cada um ela vai saber por ela mesma o que é importante. Então, assim, quando você define isso e você reconhece isso, você se salva. As pessoas falando para você, não vai adiantar. Você vai entrar, você vai ouvir, mas você não vai conseguir sair daquilo ainda enquanto você não reconhecer que você precisa trabalhar isso em você. Você precisa reconhecer aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te faltando, esse vazio emocional, que é aquilo que a gente está falando agora. Esse vazio, essa falta de alguma coisa que às vezes a gente não sabe definir, entendeu? Por isso, Karine, é muito importante o processo da psicoterapia, que muitas pessoas relutam muito em participar, né? Porque é nesse momento onde ela vai se descobrindo. A gente vive nessa vida muito louca, como você falou, do tempo, né? Não tem tempo para as coisas, não tem tempo para atividade física. E a gente vive muito nesse tempo corrido, nesse tempo acelerado, nesse tempo da ansiedade, nesse pensamento lá na frente, no futuro, que as pessoas só pensam lá no futuro. E se acontecer, e se não acontecer, e se der certo, se não der. E aí gerando mais vazios emocionais dentro da existência daquela pessoa. Então, assim, o tempo, né, a gente precisa entender sobre nós mesmos e sair um pouco do piloto automático, sair um pouco, né, desse movimento desenfreado que as pessoas estão vivendo. Ah, Ciane, mas a vida está me exigindo dessa forma. Eu sei, exige para você, exige para mim, exige para todo mundo. Mas a gente tem que muitas vezes tacar o freio, o pé no freio e buscar um certo equilíbrio, né? Então, eu acho interessante que quando as pessoas elas vão na minha sala para conversar, né, para fazer a psicoterapia, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Suiane, é nesse dia da minha psicoterapia que eu paro para me escutar, né? Então, assim, aqui, é nesse momento que eu consigo realmente parar para me poder falar sobre mim, porque a minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo para pensar, para parar sobre mim,
para parar, para saber o que eu quero, o que eu não quero, né? Aí eu disse, que bom que você tem esse tempo aqui comigo, que bom, né? Porque a partir do momento que você passa 50 minutos nesse tempo comigo, você vai se percebendo, você vai se escutando, e aí você vai aumentando no decorrer do tempo de terapia. Se eu só tinha um tempo no dia da sessão com a psicóloga, mais lá na frente eu vou sentir a necessidade de aumentar esse tempo. Então, eu já vou me descobrir 2 dias na semana, no dia que eu vou para a psicóloga e no outro dia. Daqui a pouco eu estou refletindo sobre minha semana inteira, no dia que eu estou na psicóloga e mais os outros 6 dias. Então, é muito bacana esse processo, né? Então, as pessoas elas precisam realmente se perceber e buscar, para evitar mesmo, buscar prevenção, né, de possivelmente futuras psicopatologias que podem vir afetar o ciclo vital dessas pessoas. Eu tô aqui com umas pessoas que fizeram alguns comentários, eu só vou ler aqui. O Giovanni Balboa, ele falou assim, excelente tema, né? A Paula Gomes, ela falou assim, separar um tempinho para mim foi muito importante para me reencontrar, live maravilhosa. E a Fabiane falou assim, às vezes, deixa eu baixar aqui, às vezes é difícil conseguir administrar o tempo, e isso me gera muita ansiedade, realmente, porque a gente quer buscar, né? A gente quer ter o tempo, mas algumas pessoas não conseguem, infelizmente, como a gente até falou. A Vice Dreira, ela falou assim, por isso a importância de nos conhecermos, porque quando a gente se conhece, a gente sabe, né? Para onde, o que fazer, né? É tão importante isso que você falou agora. Você disse que as pessoas procuram e falam para você assim, eu consegui esse tempo com você, fazer esse momento de 50 minutos, porque ela consegue pegar esses 50 minutos e aplicar no dia e no momento que ela não está falando com você. Ela já vai saber aplicar pelo menos um pouco no seu dia a dia, mesmo que seja um pouco, né? Tudo é um processo, né, Suiane? Tudo é um processo. A gente vai colocando aos poucos na nossa vida. Se a gente está passando por um processo, pelo menos ela vai saber o porquê que está sentindo aquilo. E você se conhecer e se entender já é um passo maravilhoso, né? Ela fica esse tempo de terapia. Muito né? bacana, muito bacana. E quando você falou de ninguém salva ninguém, né? Você falou, olha, isso daí é tão pura verdade, né? Então, quando as pessoas começam a entender que a única pessoa que nos salva somos nós mesmos, e se as pessoas internalizar isso, né? Porque falar é bem fácil, mas essa questão do internalizar, as pessoas poderiam viver bem melhores, né? Então, e aí eu até, quando eu fiz a chamada, convidando as pessoas para a nossa live, eu coloquei que ninguém supre uma falta que é apenas nós mesmos que podemos suprir. Então, essa falta é nossa. Só quem pode suprir essa falta emocional, existencial, somos nós mesmos. Né? Através dessa descoberta de si, desse processo de autoconhecimento, né? Sim. É muito interessante. Eu peguei até um textozinho aqui, eu queria até ler bem pequenininho. O vazio emocional não deve ser visto apenas como um problema, mas também como um sinal. Muitas vezes, ele nos mostra que existe alguma necessidade importando e pedindo atenção. Em vez de fugir desse sentimento, vale a pena escutá-lo com curiosidade e coragem. O sentido da vida raramente aparece de uma vez. Ele costuma ser construído aos poucos, através das relações, das escolhas, dos valores e das experiências que cultivamos. E se esse processo estiver difícil demais para ser enfrentado sozinho, buscar ajuda é um ato de cuidado e fortalecimento, não de fraqueza. O vazio pode ser doloroso, mas também pode ser o começo de uma profunda transformação pessoal. Perfeito. É isso. A gente precisa não ficar com vergonha e não ter medo de buscar ajuda, porque
A gente que é profissional, né, Soiane, a gente sabe que como é importante, né, e como é bom a gente ouvir, porque a gente faz esse trabalho de ouvir as pessoas, e porque a gente também necessita ser ouvido em algum momento. Eu tenho certeza que você, como profissional, você tem pessoas que você conversa, que você conta um pouco, né, de você, das suas dificuldades, dos seus momentos difíceis, e como é importante a gente ter uma pessoa, uma ajuda. É necessário, gente, é necessário. A terapia processual também faço, né? Eu já fiz durante a faculdade de psicologia, a gente faz, é necessário fazer. Depois da faculdade, eu continuei fazendo, né? Então, tem momentos que a gente precisa parar o processo de análise pessoal que a gente faz também com a nossa própria psicóloga, e tem momentos que a gente precisa retomar, né? Porque assim, é um momento entre nós mesmos e a nossa terapeuta. Né? Então, assim, certas coisas que a gente não vai falar, pode ser a melhor amiga, a gente não vai falar. A gente precisa de um profissional que possa ter uma escuta mais ativa, aquela escuta mais técnica, aquela escuta mais diretiva, né? Aquele silêncio no momento necessário que o profissional faz. Então, esse silêncio ele é muito importante porque é nesse momento que a gente entra em contato com nós mesmos, entra em contato com as nossas profundezas internas, com os nossos monstros, né? Que a gente precisa ser amigos dele, a gente precisa conviver com os nossos monstros. E é muito fantástico esse processo de transformação, como você falou aí no final. E como a gente está vivendo, a gente vive num mundo de mudanças, de transformações de nós mesmos, por isso que a gente precisa estar sempre recalculando os caminhos, recalculando as rotas, porque tudo muda, nós mudamos a todo momento, né? Então, o que hoje tem significado, tem sentido para mim, amanhã não tem mais. Ai, Viviane, mas por que que acabou? Por que que não vai dar certo? Porque não faz mais sentido para mim. Né? Não faz mais sentido para mim e tá tudo bem, e a pessoa tem que entender. Por isso que as pessoas, elas têm que entender também, elas têm que se perceber também nesse processo, né? E aí, porque somos sujeitos mutantes, sujeitos da falta, sujeitos desejantes, né? E esse encontro com nós mesmos, ele é de extremamente importante para a gente não cair nessas ciladas dessa, como é que eu posso dizer, dessa obsessão, desse controle, desse pertencimento que a gente quer ter do emprego, pertencimento que a gente quer ter de uma outra pessoa, pertencimento que a gente quer ter de pessoas, de lugares, de coisas, de trabalho, né? Então, assim, não faz mais sentido e tá tudo bem. É verdade. Suene, eu quero te agradecer, te agradecer muito por esse bate-papo. Foi muito bacana mesmo a gente falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam, né, que vão acompanhar na íntegra no YouTube a nossa conversa aqui toda. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, você como uma profissional da saúde. Você que fala com várias pessoas todos os dias, que você atende crianças, adolescentes, adultos também. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Mulheres. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim, que você convidasse também as pessoas a se cuidar, uma mensagem importante para todas aquelas pessoas que estão passando por isso, já reconheceram, ou aquelas pessoas que estão passando por algum vazio e têm esses sintomas, mas que ainda não sabem definir o que está sentindo. Então, assim, eu queria que você deixasse essa mensagem e muito importante para essas pessoas. Karine, só gratidão por participar desse bate-papo, desse momento contigo, né? Que coisa boa a gente trocar essas vivências, né? Das pessoas que estão assistindo aqui a gente, de escutar, de participar. A minha mensagem é que as pessoas se escutem, né? Que se observe, se avalie. O menor sinal de descontentamento, de insatisfação, de situações que possa estar constrangendo a própria pessoa, seja ela com ela mesma, eu acredito que elas têm que começar a sinalizar dentro dela, opa, isso aqui está errado em mim, isso aqui eu não estou me reconhecendo, eu preciso me reconhecer, eu preciso buscar minimamente um apoio, né, de um profissional de saúde mental para me poder ser escutada, para me poder me escutar.
Então, as pessoas elas têm que estar sempre se observando internamente, sempre se sentindo, sempre se posicionando. Então, eu sempre coloco nessa questão do posicionamento, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de nos posicionarmos diante das coisas, das pessoas, das situações. E a gente acaba que mortificando quem somos, mortificando o nosso eu, porque a gente tem medo desse posicionamento, porque a gente quer ser tanto validado, né? Que a gente tem medo. Então, se olhe, se observe, se há um descontentamento dentro de si, observe e busque se auto-perceber, se autoconhecer, se posicione e, principalmente, faça aquilo que lhe dê prazer, que pulse, que traga pulsão de vida, né? Que pulse os seus desejos e que sejamos felizes sabendo que não existe completude na vida, não existe aquela felicidade plena, aquela felicidade completa. Existem momentos extremamente felizes, existem pessoas extremamente como é que eu posso dizer? Existem pessoas extremamente bem posicionadas, resolvendo, tendo resolutividade nas suas vidas profissionais, pessoais, sabendo que vai ter os contratempos, sabendo que vai ter as situações constrangedoras e que a gente tem que sair de forma tranquila emocionalmente diante dessas situações. E que os vazios existenciais, emocionais, vão estar sempre pegando a gente no meio do nosso caminho. Então é isso, pessoal. Verdade. Muito obrigada, muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo e quero dizer que não vai ser o último, tá? Não, é o primeiro de muitos e que a gente vai falar sobre outros temas. Eu adorei falar com você, adorei esse nosso bate-papo e mais uma vez gratidão por ter abdicado desse tempo para estar falando com a gente, com todas as pessoas que viram, que vão ver ainda esse bate-papo. Muito obrigada, tá, Suiane? Um Gratidão. beijo enorme para você e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, meu amor. Tchau.